todos os quais estavam unidos de uma forma ou de outra à sua família. Segundo ele, Jean Baliol havia morrido de pesar naquela mesma dependência ao inteirar-se do triunfo de seu rival Robert Bruce na Batalha de Bannockburn. E quando ajuntou que o Duque de Guise havia descansado no mesmo leito, meu tio teve que felicitar-se por ser honrado com um aposento de tal qualidade. A noite era muito fria e o quarto nada temperado. Um velho e alto servente de longo rosto, vestido com estranha libré, atirou um braçado de lenha junto da lareira, olhou em torno de si e depois lhe desejou as boas noites, com um encolhimento de ombros que teria sido suspeito noutro qualquer que não fosse um velho criado francês. A dependência apresentava um aspecto muito desagradável, suficiente para despertar apreensões e pressentimentos em quem tivesse lido novelas terroríficas. As janelas altas e estreitas tinham sido antes seteiras, ainda que depois fossem grosseiramente ampliadas. Os mal encaixados postigos rangiam a mais ligeira brisa. Numa noite de vento, era fácil imaginar os antigos partidários da Liga percorrendo o aposento com suas enormes botas e fazendo soar suas ruidosas esporas. Uma porta que permanecera aberta, não obstante todos os esforços feitos para fechá-la, dava a longo e sombrio corredor que conduzia Deus sabe aonde e parecia feito a propósito para que os duendes passassem por ele. O forte vento daquela noite fazia que a porta se movesse em ambos os sentidos, como se indecisos fantasmas vacilassem entre entrar ou não. Numa palavra, era a sombria dependência que um espectro, se o houvesse na fortaleza, teria escolhido como lugar favorito para suas expansões. Sem embargo, meu tio, ainda que acostumado a tropeçar com estranhas aventuras, não pensava nelas então. Inutilmente fez várias tentativas para cerrar a porta. Não porque tivesse medo, pois era homem bastante experimentado para não se deixar impressionar pelo misterioso aspecto de nenhuma acomodação, mas a noite era tempestuosa e gelada, e o vento rugia em redor da torrezinha como nesse momento o faz em torno desse antigo edifício. O ar que penetrava pelo sombrio corredor era tão úmido como se proviesse de uma masmorra. Ao ver que não podia fechar a porta, meu tio pôs alguma lenha no fogo. Isso acendeu uma labareda dentro da estufa e a sala ficou iluminada por seu resplendor. A sombra das tenazes na parede oposta parecia um gigante de longas pernas. Em seguida, meu parente trepou até o alto dos 10 colchões que compõem uma cama francesa. Depois agasalhou-se com as roupas do leito, ficou olhando o fogo e escutando o vento. Pensava no bem que tinha feito em dirigir-se ao seu amigo para que o alojasse naquela noite. Depois adormeceu. Não tinha chegado à metade de seu primeiro sono quando foi despertado pelas badaladas do relógio da torrezinha, que batia meia-noite. Tratava-se precisamente de um velho relógio desses que agradam aos fantasmas. Tinha um som grave e tétrico e batia as horas com uma lentidão tal que meu tio julgou não acabariam mais. Permaneceu atento até a certeza de ter contado 13. Então o relógio cessou de soar. O fogo tinha se extinguido e o resplendor da última lenha achava-se expirante, despedindo chamazinhas azuis que de vez em quando se prolongavam um pouco. Meu tio permanecia com os olhos cerrados e com o gorro de dormir colado até o nariz. Já a sua fantasia divagava, mesclando a presente cena com a cratera do Vesúvio, a Ópera Francesa, o Coliseu de Roma, as adegas de Dolly em Londres e todos os lugares notáveis que enchem o cérebro de um viajante. Para abreviar, estava adormecendo novamente. De repente despertaram-no passos
que pareciam soar lentamente ao longo do corredor. Meu tio, como a miúdo ouvi dizer a ele mesmo, era homem que não sentia medo facilmente. Por isso permaneceu tranquilo, supondo que seria algum outro hóspede ou mesmo um criado que se retirava para descansar. Sem embargo, os passos se acercaram da porta de sua acomodação, que se abriu com suavidade. Se o fez espontaneamente ou impelido por alguém, é coisa que não se chegou a averiguar. Uma figura vestida de branco entrou no aposento. Tratava-se de uma linda mulher, muito alta, de imperioso aspecto. Seu traje era antiquado, amplo e com cauda. A dama avançou para o fogo sem reparar no meu parente, que levantou o gorro de dormir com a mão e ficou olhando-a. Ela permaneceu durante muito tempo junto da lareira, que a intervalos lançava raios de luz azuis e brancos, que permitiam ao meu tio observar com toda a minuciosidade o aspecto da fantasmagórica aparição. Seu rosto estava espantosamente pálido, talvez devido à azulada luz do fogo. Era linda, porém sua beleza parecia fenecida pelas preocupações. Seu aspecto era o de uma pessoa acostumada à dor, mas havia nela um ar de indomável resolução. Pelo menos foi isso o que pareceu ao homem que a observava. Como já disse, a figura permaneceu algum tempo junto ao fogo, aproximando dele primeiramente uma mão, depois a outra, em seguida um pé, depois o outro, alternadamente, como para se aquecer, pois sem dúvida os fantasmas, se é que aquela dama o era, também podem sentir frio. Meu tio advertiu que a senhora usava sapatos de salto alto, com fivelas de diamantes, falsos ou verdadeiros, que faiscavam como se tivessem vida. Por fim, a figura voltou-se suavemente, lançando em torno de si um olhar que, ao passar sobre meu tio, gelou o sangue, chegando-lhe o frio até a própria medula. A mulher levantou depois os braços ao céu, cruzou as mãos em gesto de súplica e sumiu do aposento. Meu parente permaneceu durante algum tempo meditando acerca desta visita, pois, como ele fez notar quando me contou essa história, embora fosse um homem firme, era também reflexivo e não rechaçava um fato porque estivesse fora do normal. De todos os modos, como estava acostumado a aventuras extraordinárias, pôs resolutamente o gorro de dormir sobre os olhos, voltou-se de costas para a porta, puxou as roupas da cama, cobrindo-se até a cabeça, e a pouco foi adormecendo. Não poderia dizer quanto tempo havia transcorrido quando o despertou a voz de alguém junto ao de seu leito. Voltou-se e viu o velho criado francês, com seus cachos de ambos os lados do magro rosto, sobre o qual havia um sorriso estereotipado. O homem fez 1000 mesuras e pediu 1000 perdões por molestar Monsieur. Porém, já era muito entrada a manhã. Meu tio, enquanto se vestia, recordou vagamente a visitante da noite anterior e perguntou ao velho servente que senhora tinha o hábito de percorrer aquela parte do castelo durante a noite. O camareiro ergueu os ombros à altura da cabeça, pôs uma mão no peito e, mostrando a outra aberta, com todos os dedos estendidos, fez um gesto muito cômico que ele achava de muito bom gosto. Não cabe a mim estar inteirado da boa sorte de Monsieur, disse. Meu tio compreendeu que nada satisfatório poderia saber por meio dele e desistiu de fazer mais perguntas. Depois de almoçar, passeou com seu amigo marquês pelas dependências mais modernas do antigo castelo. Deslizou sobre os bem encerados pavimentos de salões de seda, entre riquíssimos móveis e cartinagens, até que chegaram a uma enorme galeria de quadros que continha muitos retratos, uns pintados a óleo e outros a pastel.
Havia ali um grande campo para a eloquência do nobre, que tinha o orgulho de um aristocrata do antigo regime. Em toda a França havia um grande homem que, de uma forma ou outra, estivesse unido à sua casa. Meu tio escutava-o com impaciência, descansando umas vezes sobre uma perna, outras vezes sobre a contrária, enquanto o marquezinho ponderava com o fogo e vivacidade habituais nele as façanhas de seus antepassados, cujos retratos pendiam ao longo da parede. Desde os feitos marciais dos guerreiros até as galanterias e intrigas dos cavalheiros de formosos e sorridentes rostos, cachos empoados, franzidos encaixes e casacas e calção de seda, sem esquecer as conquistas das adoráveis pastoras de pomposas fraldas e cinturas não mais largas que as de uma ampulheta, que apareciam reinando sobre seus rebanhos com cajados adornados de esvoaçantes fitas. Em meio do discurso de seu amigo, meu tio se admirou ao contemplar um retrato de tamanho natural que lhe pareceu a imagem exata de sua visitante da noite anterior. Creio, disse apontando-o, que conheço o original deste retrato. Queira perdoar-me, replicou o marquês cortesmente, mas é impossível. Essa dama faleceu há mais de 100 anos. Era a belíssima duquesa de Longueville, que figurou durante a minoridade de Luís XIV. E houve algo de notável em sua história? Nunca se fez pergunta mais infeliz. Eu sou Andréa Lobão e você acabou de ouvir a terceira parte do conto O Retrato, de Washington Irving. Volta amanhã que continua!